E aí, pessoal, tudo certinho? Quanto tempo, né, gente? Olha só, muito problema de saúde, falta de tempo, um monte de coisa aí acabou atrasando o nosso curso, mas vamos continuar. Na última aula a gente discutiu um pouco sobre as práticas baseadas em evidências e hoje vamos falar um pouquinho sobre o que é ABA, né? Análise do comportamento aplicado e, no caso, ao transtorno do espectro autista. Então vem comigo, vamos dar continuidade a esse curso e bora aprender. Vamos lá! O que é ABA? ABA significa, uma sigla que significa Análise do Comportamento Aplicada a Alguma Coisa. E a gente está falando aqui de ABA aplicada, Análise do Comportamento Aplicada ao Autismo. É uma ciência que vem da ciência do comportamento humano, com as mesmas bases filosóficas, teórico-metodológicas do que Skinner desenvolveu, mas aplicada ao autismo. Ela teve seu início na década de 60 e 70, o seu desenvolvimento principalmente voltado para seres humanos e autistas, a partir de um pesquisador chamado Ivar Lovaas, que depois, na década de 80, comprovou, num estudo fantástico, que quanto mais intensivo é a intervenção, ABA, maior serão os benefícios para a criança. Obviamente que a ABA não é sempre intensiva, A ABA também não é um método, como eu disse, é uma ciência, que vai partir de muitos princípios teórico-metodológicos, mas que dois deles são os principais, que é o que a gente chama de DTT e de ensino naturalístico. Então o DTT seria o treino de tentativas discretas, que pressupõe basicamente a apresentação controlada de estímulos para treino de habilidades, criar novos repertórios, assim como suprimir comportamentos em situação mais controlada. E quando eu digo situação mais controlada, estou dizendo que você vai ter uma sala controlada somente, mas que você vai fazer controle de estímulos, apresentar somente aquilo que é importante para o comportamento-alvo que você está trabalhando, beleza? E no ambiente natural, trabalhar com a seleção pelas consequências e com as estratégias que a ABA pressupõe, de modo que no ambiente que é natural à criança, que pode ser escola, casa, ambientes de socialização que a criança frequenta, que você vai aplicar essas metodologias. E o que a ABA propõe, então, como dimensões para ser considerado uma intervenção ABA? Primeiro, que ela seja aplicada, ou seja, que todo o comportamento que a gente vai ensinar seja realmente um comportamento que o indivíduo precisa, que ele vai utilizar, ou seja, comportamentos socialmente relevantes. Segundo, que a gente utilize um princípio comportamental, ou seja, que é o comportamento em si que nos interessa, e não aquilo que as pessoas dizem sobre o comportamento ou aquilo que eu acho sobre o comportamento. Eu sempre paro aqui nessa parte porque é importante que você entenda que é aquilo que os meus órgãos do sentido são capazes de reconhecer no comportamento da outra pessoa que me importa, e não aquilo que eu acho que ela está fazendo. O que eu acho vai partir da minha história de vida. Agora, o que eu vejo é o fato em si. Além da parte aplicada e comportamental, nós temos a parte tecnológica, que é justamente a gente conseguir transformar essa parte comportamental em uma questão de procedimental, de conseguir fazer com que as pessoas façam a ocorrência e não ocorrência do comportamento a partir de procedimentos muito bem explicados e muito bem descritos, para que a gente possa ter, além da parte tecnológica, que a gente tenha conjuntamente a parte conceitualmente sistemática, ou seja, que eu siga de fato os princípios básicos da ciência do comportamento humana, da ciência ABA, certo?
Além da conceitualmente sistemática, nós temos que focar na parte analítica, ou seja, ser capaz de descrever exatamente para contribuir com a tecnológica e com todo esse conjunto, né? É dinâmico, não é faço um, faço outro, faço outro, faço outro. É dinâmico o processo das 7 dimensões de ABA. Então, na analítica, eu vou conseguir descrever os eventos que vão permitir que eu descreva o procedimento para a ocorrência e não ocorrência de um comportamento. E as duas últimas dimensões, que completam as 7 dimensões de ABA, são a eficaz e a generalidade, que eu costumo traduzir como eficaz e eficiente, ou seja, a eficaz é no sentido de que tudo que eu ensinar, ele vai usar. E a generalidade, que ele vai usar ao longo da vida dele, então que vai ser eficiente para a vida dele. Então, gente, é o seguinte, ABA é uma ciência que segue princípios, como as 7 dimensões de ABA, e outros tantos princípios que tem por aí, como conduta responsável e ética do analista do comportamento, que nós que somos certificados internacionalmente em ABA, a gente tem que justificar todos os anos para continuar com a nossa certificação, que a gente segue essa conduta responsável e ética, e que a gente vai utilizar a ABA a partir dos princípios da ciência do comportamento humano. E que na nossa próxima aula, então, a gente vai trabalhar com o treino de observação, que vai te ajudar a cumprir essas 7 dimensões de ABA, porque faltou uma dimensão de ABA no seu procedimento, ou no procedimento da equipe que está com o teu filho, não é ABA. Isso tem que estar claro, né? Eu trabalho como auditor de ABA também, e consultor, e eu sempre deixo muito claro em processos judiciais e em processos de construção de clínicas ABA. Se você falhar em uma dimensão de ABA, esquece, não é a ABA que você está fazendo, é outra coisa, tá? Quase lá, mas não é. Combinado? Então, próxima aula, observação de comportamento, que vai te ajudar muito a entender seu filho, seu aluno, aquele que você está atendendo, assim como construir repertório em você para que você possa cumprir com as 7 dimensões de ABA. Bora lá!